Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula de geografia vai ser gravada por uma questão pessoal, tá? Que eu tive que resolver. Então a aula precisa ser gravada. Porém, não se preocupem, qualquer dúvida será retirada. E vocês sabem que tem total acesso a tia Isabel através do e-mail e pela plataforma. Bota no privado, tal, tá legal? Tranquilo. Bom, alguém já ouviu falar na palavra acessibilidade? De onde vem essa palavra? Por quê? Qual a intenção da palavra acessibilidade? Bom, acessibilidade vem de acesso, tá? Que acesso é esse? Bom, vamos lá. Vocês já perceberam, quando andam nas ruas, que muitas calçadas muitas calçadas têm buracos. Muitas pessoas colocam o carro em cima da calçada indevidamente. Aí se vier uma pessoa de idade, se chegar alguém de muita idade, tiver que passar numa cadeira de rodas, né? Ou no andador, eles vão ter dificuldades para passar. Por quê? As pessoas que estão numa cadeira de rodas, elas não estão na cadeira de rodas porque elas querem. É uma necessidade, né? É uma deficiência, é uma limitação, pode ser um monte de coisas, né? Então, acessibilidade é a forma de acesso que as pessoas com deficiência têm para poder passar, para poder andar nas ruas e avenidas de nossa cidade. Bem, se a gente pensar bastante, nós vamos ver que a falta de certas facilidades dificulta muito a vida dessas pessoas. Por exemplo, rampas de acesso. Toda calçada tem uma rampa de acesso? Não. Tem calçada que nem rampa de acesso tem. Entendeu? Elevador para subir, para chegar até a estação, para chegar numa rodoviária. Nem todos. Algumas têm e nem funcionam. Tá? Então, aí entra a questão da acessibilidade no trânsito. Alguém aí já andou de ônibus? Vocês já viram que tem um lugar reservado no ônibus para as pessoas que têm que andam de cadeira de rodas? Vocês já viram aqueles bancos que tem escrito assim, banco apropriado para pessoas acompanhadas por cão-guia? O que é um cão-guia? É um animal, é um cachorro, né? Que ele é ensinado para andar, para poder acompanhar pessoas com deficiência visual. As pessoas cegas ou aquelas que não enxergam quase nada, tá? Então tem lugar no ônibus. Mas será que é respeitado? Será que todo mundo respeita? Pensa bem. Aqueles lugares lá do shopping que dizem assim, vaga para idosos, vaga para deficientes. Essas pessoas normalmente colocam uma plaquinha no carro, tem uma plaquinha. A pessoa com deficiência, seja ela qual for,
tem uma plaquinha, um adesivo que eles colocam, tá? De uma cadeira de rodas, de uma pessoa numa cadeira de rodas. E no caso do idoso, é uma pessoa curvadinha com uma bengalinha. Entenderam? Então, essas vagas são respeitadas? Não. Muitas vezes a gente chega no mercado e essas vagas estão ocupadas, né? No shopping, no aeroporto. E olha que tem vigilância nesses lugares. Tá? Bom, no livro de geografia de vocês, na página 147, nós temos o seguinte: a acessibilidade no trânsito. Sublinhem, por favor, muita atenção, tá? O primeiro parágrafo inteiro. A acessibilidade é o oferecimento de condições para que uma pessoa com dificuldade de locomoção temporária ou permanente possa transitar, tá? Seguindo. Parem de sublinhar, por favor. Parou de sublinhar. É só esse pedacinho, só essas duas linhas. A acessibilidade é o oferecimento de condições para que uma pessoa com dificuldade de locomoção temporária ou permanente possa transitar. Temporária durante um tempo, permanente é para sempre. Então, só isso aí que é para sublinhar, tá? Não sublinha mais nada. A acessibilidade está relacionada à ideia de que o trânsito das pessoas com alguma deficiência possa ser feito com segurança, autonomia e dignidade. Pare para pensar nas pessoas com dificuldade de locomoção temporária ou permanente, tais como mulheres grávidas, obesos, idosos, pessoas com deficiência, né? As que usam cadeira de rodas ou bengala. A minha mãe usa bengala. Ela já usa uma bengalinha, até porque ela fez uma cirurgia, colocou uma prótese. Então, para ela se sentir mais segura, ela usa uma bengala. Aunque ela tá bem firminha, sabe? Tá firme até demais, graças a Deus. Mas ela usa bengala quando ela anda na rua. Como elas fazem para se locomover de um lugar para o outro? Será que as ruas e as calçadas estão preparadas para as pessoas com dificuldade de locomoção? Olha o que a gente conversou no começo. Os cidadãos com dificuldade de locomoção encontram barreiras para chegar aos locais aonde desejam ir, porque há muitas coisas nas calçadas ou nas ruas que se tornam obstáculos para eles, tais como degraus, escadas, desníveis de calçadas, lixeiras. Atualmente existem regras de acessibilidade. Promover a acessibilidade é dar direito à pessoa de circular, de ir e vir. Com segurança, autonomia, pois nem sempre ela está acompanhada, e dignidade, para que não tenha que passar por constrangimento. O que é constrangimento? É tentar entrar num ônibus e não conseguir, é tentar passar pela calçada e não conseguir. Entenderam? Tá bem? A acessibilidade não deve se voltar apenas para um único grupo de pessoas, mas possibilitar o deslocamento da maneira mais simples possível
atendendo ao maior número de pessoas que tenham ou não dificuldades, até para a gente mesmo. Quantas vezes a gente está com bolsa de compras e tem um monte de carros na calçada? Isso atrapalha a gente. Oxi! As calçadas são um bom exemplo para... Ó que eu acabei de falar. As calçadas são um bom exemplo para entendermos os problemas de locomoção das pessoas. Página 148, isso, hein? Como elas são as vias de circulação utilizadas pela maior parte da população, deveriam servir para todas as pessoas. Mas como podemos ver no dia a dia, a única via desobstruída na cidade é utilizada pelo transporte terrestre. Por isso, não se vê com frequência usuário de cadeira de rodas nas ruas. Pensando por esse lado, deveríamos ter calçadas em condições favoráveis para o deslocamento de pessoas que andam a pé ou para aquelas que usam algum instrumento de suporte para se locomover. A acessibilidade deve estar presente nas edificações, nos transportes e na comunicação. Por que na comunicação? Por exemplo, agora foram criados uns celulares que têm um teclado maior. Os números, as letras, os símbolos são maiores para as pessoas com mais idade, entendeu? E esses celulares, apesar de serem mais caros, mas eles ainda têm assim um botãozinho de chamada de emergência, que aí vai ligar para alguém, entendeu? Vai ligar para um determinado número ou alguns determinados números de uma única vez, entendeu? A partir do momento em que ele é acionado. Quando a pessoa aperta aquele botão, um monte de gente recebe a ligação. Aí sabe que a pessoa está passando mal, está com dor de barriga, não está bem, entendeu? Por isso fala da acessibilidade na comunicação também. Acessibilidade nas edificações. Edificações são as construções. Além de haver prédios com calçadas adequadas, rampas e corrimãos. O que é corrimão? Aquele lugar que a gente segura para poder se apoiar para seguir, para subir escada, né? Essas coisas. Corrimãos, botões de elevadores, janelas, bacias sanitárias e pias adequadas é importante. É importante lembrar que a largura das portas e dos assentos deve ser maior, pois muitas vezes excluem do conforto pessoas obesas e aquelas que se deslocam em cadeira de rodas. Quer dizer que essas pessoas têm dificuldade para ir ao banheiro. Se o banheiro for aquele pequenininho do shopping, tem que ser aquele grande, tá? Acessibilidade nos transportes. O importante também é o acesso aos transportes coletivos. Os degraus dos ônibus precisam ter altura adequada para que idosos e deficientes físicos possam utilizá-los. Reserva de locais e assentos especiais também são importantes para uma boa acomodação. Devemos considerar que a comunicação é um aspecto importante para o deslocamento de pessoas
com deficiência visual, deficiência auditiva, analfabetas. Que são pessoas analfabetas? São aquelas que não sabem ler e nem escrever. Então, elas também são pessoas que possuem limitação. Como é que uma pessoa que vai pegar um ônibus não sabe ler, não sabe escrever, não sabe os números, como é que ela vai pegar o ônibus? E crianças que ainda não sabem ler. Exemplos do que pode ser feito para uma melhor acessibilidade na comunicação são sinais de trânsito sonoros que ajudam os deficientes visuais a atravessarem as ruas, sinais de trânsito com imagens que auxiliam os analfabetos a entenderem a mensagem a ser dada. Quer dizer, se ele já pode atravessar, se ele não deve atravessar naquele momento, tá? Ok? Agora, vocês vão fazer as páginas 150, 151, 152 e 153. E 154 também. Só que na página 154 tem assim: observe a cena e escreva o que pode ocorrer se alguém passar por este caminho. Prestem muita atenção nessa imagem, tá ok? Muita atenção nessa imagem, tá certo? Ótimo. Daqui a pouco eu volto com a outra parte da aula, tá bem? Um beijo.